Olá pessoal, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Sou o professor Mário Balvedi, estarei trabalhando com vocês a disciplina de Fisiologia do Exercício, hoje com o tópico Respostas Agudas e Crônicas do Exercício Físico sobre o Sistema Cardiovascular. Então a gente vai estar tratando de forma um pouquinho mais aprofundada aí as questões biológicas que envolvem a nossa intervenção no ambiente escolar. Então a gente sabe da importância de todo o processo pedagógico no ensino da educação física no ambiente escolar. A gente tem muitas variáveis de intervenção sobre isso, muitos recursos pedagógicos para que a gente possa fazer nossa intervenção, mas é importante também e muito importante que a gente entenda a questão biológica que envolve a nossa intervenção, justamente porque a gente acaba por modificar uma série de padrões físicos e comportamentais dos nossos alunos através da nossa intervenção. Então, entender bem o que acontece com o corpo dele, justamente para que a gente possa planejar melhor as nossas aulas e entender aquilo que está acontecendo com ele em relação aos exercícios, às atividades que a gente propõe. Então, esse é o desafio da nossa disciplina, ainda que de forma mais básica e superficial devido ao nosso tempo, mas é importante que vocês tenham esse contato, tá certo? Então nós vamos para o nosso quadro, para que a gente possa ver aí como nós vamos trabalhar a nossa disciplina ao longo dos nossos encontros. Então nós temos aí a nossa teleaula 1, essa primeira teleaula, onde nós trabalharemos as respostas agudas e crônicas do exercício físico sobre o sistema cardiovascular. Então, o que acontece com o nosso sistema cardiovascular quando nós trabalhamos aí as nossas atividades lá na escola, né? O que é esperado de adaptação, o que é esperado de resposta imediata, o que acontece com o nosso aluno quando é submetido às nossas atividades. Na segunda teleaula, nós trabalharemos as respostas agudas e crônicas do exercício físico sobre o tecido adiposo. Então, são respostas também específicas sobre esse tecido, o que acontece com ele, esse tecido que tem uma relação significativa com aspectos da saúde. Então, as atividades que a gente pode promover, tanto em respostas agudas quanto em respostas crônicas sobre esse sistema, podem interferir de forma significativa nos níveis de saúde e qualidade de vida dos nossos alunos, tanto no ambiente escolar, né, de forma mais imediata, quanto para a sua vida posterior à escola. Sua vida adulta sofre interferências daquilo que a gente faz com ele durante o período escolar. Ainda, na nossa teleaula 3, nós trabalharemos as respostas agudas e crônicas do exercício físico sobre o sistema ósseo. A gente vai entender um pouquinho o impacto daquilo que a gente promove em termos de atividade sobre esse sistema, algumas possibilidades de desenvolvimento melhor, algumas questões de prevenção sobre possíveis lesões ou possíveis excessos de atividade, causando impacto negativo sobre esse sistema. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor essas relações. E a gente fecha o nosso conteúdo na nossa teleaula 4, onde nós trabalharemos as respostas agudas e crônicas do exercício físico sobre o tecido muscular. Talvez um dos tecidos, junto com o tecido adiposo, um dos tecidos que mais sofre alteração com a nossa intervenção. E a gente precisa saber em que sentido esse tecido modifica, em que sentido essa influência dos nossos exercícios acontecem sobre o sistema ou sobre o tecido muscular. É importante a gente entender os processos que esse tecido sofre, né, decorrente da prática de exercício físico, e assim a gente pode planejar de forma melhor as nossas aulas de educação física, prevendo essas respostas biológicas aí, ou mais especificamente fisiológicas, dos nossos alunos durante as nossas aulas. Então, esse é o nosso conteúdo, é dessa forma que nós vamos trabalhar. Esses conteúdos coincidem
com os conteúdos do livro de vocês. Então, vocês podem utilizar o livro da disciplina para complementar essas atividades. E aí nós temos o objetivo da nossa aula de hoje. Então, a gente vai ver alguns tópicos mais especificamente na nossa aula para que a gente possa entender essa questão do sistema cardiovascular. Então, no primeiro momento, nós vamos definir aí o que é o sistema cardiovascular para que a gente possa entender, relembrando aí das ciências morfuncionais. Então, a gente vai direcionar um pouquinho mais aquelas informações biológicas para o nosso contexto escolar. A questão de sístole e diástole, nós vamos entender certinho o que vem a ser cada uma delas, para que a gente possa entender o ciclo cardíaco, né? E entendendo essa parte mais estrutural do sistema, a gente começa a entender as variáveis que estão relacionadas com a prática de exercício e atividade física. A gente vai entender aí o débito cardíaco e o volume de ejeção, são variáveis sensíveis aí às atividades. O débito cardíaco e a sua relação com o nível de condicionamento, aí a gente vai entender, quando a gente propõe alguma melhoria para o nosso aluno nas aulas de educação física, o que pode desenvolver nele e qual o impacto desse desenvolvimento ou do nível de condicionamento sobre uma variável cardíaca. A gente vai entender um pouquinho a pressão arterial, ter algumas referências, ainda que não seja tão usual no ambiente escolar, é importante que a gente saiba a sua relação. A gente vai entender um pouquinho do sistema cardiovascular e o exercício físico, algumas respostas esperadas, as adaptações ao exercício aeróbio e os fatores que afetam a resposta ao exercício aeróbio. Então, esses são os conteúdos da nossa aula de hoje. Nós começamos primeiramente aí pelo sistema cardiovascular, entendendo ou relembrando, né, para vocês o que vem a ser o sistema cardiovascular. Então, o nosso sistema cardiovascular integra o corpo como uma unidade e proporciona aos músculos ativos o fornecimento contínuo de nutrientes e oxigênio, possibilitando assim manter um alto rendimento energético. Então, aqui a nossa foto mostra o sistema cardiovascular composto aí pelo coração e os vasos sanguíneos, né, que tem a principal função de transportar o oxigênio justamente para a oxidação de gorduras e para a produção de energia. Nós temos lá também o sistema cardiovascular através das veias e das artérias, principalmente das artérias que levam os nutrientes para a produção da energia no tecido muscular, por exemplo, e a retirada também de substratos ou metabólicos oriundos da produção de energia que, de certa forma, contaminam aí o ambiente metabólico do nosso corpo, né? Esses substratos, esse resultado aí da produção de energia precisa ser eliminado e é parte do sistema cardiovascular fazer esse trabalho. Dentro ainda do sistema cardiovascular, nós temos a sua composição. Então, nós temos lá, o sistema cardiovascular é constituído por uma rede de vasos sanguíneos, como nós comentamos, de vários tipos e calibres. Então, esses calibres são referentes à necessidade de fluxo sanguíneo para determinada região. As regiões que demandam um maior fluxo sanguíneo têm calibres maiores dos vasos que chegam até eles. E as regiões que apresentam uma necessidade menor de fluxo sanguíneo possuem vasos de calibres menores. Esses tipos de vasos sanguíneos que colocam em comunicação todas as partes do corpo. Dentro desses vasos circula sangue impulsionado pelas contrações rítmicas do coração. Então, nós temos aqui o coração, né, como órgão principal, a bomba que impulsiona todo esse sistema, né, o sangue, o coração que pode sofrer aí algumas adaptações ou algumas influências relacionadas ao exercício físico, como o aumento do volume de ejeção, a maior força, lembrando que o coração é um músculo, então ele, quando solicitado, ele tem o seu desenvolvimento, e isso pode provocar algumas respostas específicas, nós vamos entender mais especificamente quais são elas. O sangue,
que pode ter a sua composição influenciada também pela prática do exercício físico, lembrando que é o sangue quem transporta, através das hemácias, é quem transporta o oxigênio para os tecidos, para que haja produção de energia através da via aeróbia, e os vasos sanguíneos, que também sofrem interferência do exercício físico. Lembrando que o desenvolvimento do nosso corpo através dos estímulos do exercício ocorre em diversos níveis. E esses vasos sanguíneos, eles sofrem alterações específicas oriundas dos exercícios. Por exemplo, a dilatação dos vasos sanguíneos, a dilatação das artérias, para que haja um aumento do fluxo sanguíneo por haver uma demanda maior oriunda do exercício. Então, a gente vai avaliar um pouquinho mais, observar um pouquinho mais a fundo todas essas respostas. Mas é importante que vocês saibam que esses 3 componentes que constituem o sistema cardiovascular sofrem interferência direta do exercício físico. Nós temos aí também a questão do coração. Então, fragmentando aí o nosso sistema, nós temos aí o coração, que proporciona um impulso para o fluxo sanguíneo. São 2 bombas separadas, então a gente sempre imagina o coração como uma coisa única e íntegra, e na verdade a gente precisa entender o coração como 2 bombas separadas por um septo comum. Então, um septo que separa o hemisfério direito do hemisfério esquerdo do coração, divididas em átrios e ventrículos. Então, nós temos aqui a artéria pulmonar esquerda, a gente tem a artéria aorta, que é quem impulsiona o sangue para todo o corpo. A gente tem a veia cava superior, que é quem traz o sangue para o nosso corpo. Nós temos aqui o ventrículo direito, nós temos o ventrículo esquerdo, nós temos os átrios esquerdo e direito também aqui em cima. E tudo isso compõe aí a possibilidade do fluxo sanguíneo. Lembrando que o sangue entra no coração pela veia cava superior e inferior. Então, o sangue entra por aqui no coração, ele vai diretamente para o átrio direito. Do átrio direito, ele controladamente, ele passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, seguindo o fluxo sanguíneo, através das artérias, da artéria pulmonar, ele é impulsionado para os pulmões. Lembrando que aqui entra sangue venoso, sangue com pouco teor de oxigênio. Então, ele é impulsionado pela artéria pulmonar para os pulmões, para que ele receba o oxigênio lá nos pulmões, ele seja oxigenado. Ele retorna dos pulmões pelas veias pulmonares, já oxigenado, já rico em oxigênio. Pelas veias pulmonares, ele entra no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, para que ele seja impulsionado através da artéria aorta para as demais partes do corpo. Então, o ventrículo esquerdo passa a ser a câmara mais forte do nosso coração. Então, esse é basicamente o ciclo cardíaco. Através dessas estruturas, a circulação sanguínea acontece através das artérias, que conduzem o sangue do coração a todos os órgãos do corpo, e tem as paredes mais grossas e elásticas, justamente para suportar essa pressão e ter essa maleabilidade de se expandir ou de retrair mediante a demanda do fluxo sanguíneo. E nós temos as veias, que conduzem o sangue de todos os órgãos do corpo de volta para o coração e representam paredes mais finas e elásticas também. E, fechando o nosso sistema, nós temos os capilares. Os capilares são vasos microscópicos que resultam das divisões sucessivas das artérias e irrigam todos os órgãos e apresentam as paredes muito finas, pois é através delas que os gases e as substâncias nutritivas passam para as células. Então, são as ramificações finais aí das nossas artérias, que vêm a ser os capilares. São os microvasos que chegam até todos os tecidos de forma mais específica e têm uma permeabilidade maior.